Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Helder Dencati e na aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é extenso, né? Se você tem uma gramática aí, você vai perceber que esse assunto é muito extenso. No entanto, o meu objetivo aqui é pegar aquilo que é mais importante especificamente para a banca IBFC, tudo bem? Esta aula, ela está tanto no meu curso de 200 questões do IBFC, quanto também estou disponibilizando essa aula no YouTube, então eu não sei por onde que você está assistindo, tá? A esta aula, mas vamos lá então. Então eu quero que você entenda o seguinte: o assunto regência, ele é quase que ilimitado na língua portuguesa, tá? Então, como que nós estudamos este assunto para concurso? Geralmente é o que eu mais recebo de perguntas, né? Professor, quais são os principais verbos? Aí eu falo para você assim, depende. Como assim depende? Depende da banca. Por exemplo, o que eu vou fazer com vocês aqui agora é mostrar aquilo que é mais importante para a banca IBFC. Por quê? Porque não tem como você saber todos os casos de regência, tá? Para isso você tem que ter um dicionário na hora da prova, e isso é impossível. Tudo bem? Então eu vou te mostrar a teoria e vamos fazer aí algumas questõezinhas para você ver como que isso aparece nas provas do IBFC, tá? Do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação. Vamos lá então? Vamos lá. Então, primeiro a teoria, depois as questões. Foi. Então, primeiro a definição, né? O que é regência? Né? Porque nos editais aparece assim, regência do IBFC, tá? Regência verbal, regência nominal ou regência verbo-nominal. Se no seu edital existe isso, geralmente está lá no finalzinho do edital, né, da metade para o final, você tem que estudar essa matéria, tá? Então o que que é isso? Vamos lá. Regência, gente, é o emprego correto ou a ausência da preposição. E o que que é uma preposição na língua portuguesa? A preposição é uma palavrinha que liga termos. Liga termos. Se você está assistindo a este vídeo pelo meu curso, você já sabe o que é preposição, tá? Agora, se você está pelo YouTube, vou te mostrar aqui, ó. As principais preposições para fins de concurso público são essas aqui, ó. A, o de, o em, o com e o para, tá? Então, para fins de concurso público, essas são as principais preposições. O que eu quero que vocês tomem cuidado? Este de aqui, ó, ele pode virar o quê? Ele pode virar da, ele pode virar do. Este a, ele pode virar ao, ele pode virar o famoso a craseado. E o em, ele pode virar o na e pode virar o no, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou juntando a preposição com o artigo, beleza? Beleza. Então, eu quero te mostrar inicialmente que você sabe muita coisa sobre regência. Mas às vezes, isso que você sabe não cai na prova. Mas quer ver? Olha lá, olha que interessante. Não precisa ser nenhum especialista em língua portuguesa para perceber que nessas frases alguma coisa está faltando. Alguém chega até você e fala assim: "Eu gosto você". Você vai falar: "Eu gosto você"? Não, eu gosto de você. Por quê? Você vai falar assim, né? Que nem no Chicó, né, João Grilo? Não sei, só sei que é assim, né? Não sei, professor, eu não sei. E realmente, você já foi alfabetizado e, né, conforme o jeito que você foi alfabetizado, já é como? Já é colocando o D. Você fala, professor, eu não sei. Mas é assim. Pois é. Então, notem que está faltando um D aqui. Então, isso é a famosa regência. O que que é regência? Regência é o emprego correto da preposição. Veja que se eu coloco um em, fica estranho. Por que que fica estranho? Porque está errado, tá vendo? Então você sabe alguma coisa de regência. Aqui embaixo, eu penso de você? Não, né, gente? Eu penso em você. Ah, verdade, professor. Ó, interessante. Eu me refiro de você, eu me refiro em você? Não, me refiro a você. Eu sonho a você, eu sonho de você, eu sonho em você? Não, eu sonho com você. Então, o que que eu quero te mostrar? Você já sabe muita coisa sobre regência, tá? Então, regência é o emprego correto, ou às vezes até a ausência, da preposição. O que que é uma preposição? Notem que o papel desta palavrinha de aqui, ó, é ligar uma palavra a outra, é como se fosse uma ponte, tá? Está ligando uma palavra a outra. Então vamos ler de novo? Olha lá.
Regência é o emprego correto ou a ausência. Já vou falar para vocês alguns casos em que não se pode colocar a preposição, tá? Da preposição. As principais preposições para fins de concurso público são essas aqui. Lembrando que a preposição, ela pode se juntar com um artigo, né? Então, o de pode virar da ou do, o a pode virar a, ao ou a com crase, e o em, na ou no. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá. Te mostrei o que é regência, te mostrei que você sabe muitos casos, mas não são esses casos que cairão na prova. São aqueles casos que possivelmente no seu dia a dia você erra. E exatamente isso que nós temos que estudar agora. Aquilo que você erra no dia a dia, possivelmente você errará na prova, mas agora não mais, tá? Lembrando, ficando naquilo que mais interessa, tá bom? Vamos lá então. Então, principal, gente, assim, se a sua prova fosse daqui a 15 minutos, tá? Sendo objetivo. Professor, a minha prova é daqui a 15 minutos. Fale para mim o verbo que o senhor acha que vai aparecer na minha prova. Eu ia te falar, verbo assistir, tá? Porque ele é muito importante. Este verbo assistir, quando ele estiver, gente, no sentido de ver, tá? Então, o verbo assistir, no sentido de ver, ele pede a. Ele pede a preposição a, tá? Então, o verbo assistir no sentido de ver, ele pede a preposição a. Então, exemplo, ó, é muito comum falarmos assim: eu assisti o jogo, né? Ah, rapaz, eu assisti o jogo. Pois é, mas tem que tomar cuidado, porque essa frase, ela está errada. Sério, professor? Sério. Mas eu falo assim, é por isso que cai em prova. Porque você fala assim às vezes. E já vou te falar, no dia a dia, a depender do contexto, tá tudo certo. Agora, para concurso público, não, tá? Então, o certo é como? Eu assisti ao jogo. Ah, entendi. Tá? Eu assisti ao jogo. E aí, para você que já é meu aluno há algum tempo, sabe, se no masculino é ao, no feminino tem crase, tá? Então, ó, se eu venho aqui e falar, nossa, ontem eu assisti a novela. Tá certo, professor? Não, que tá errado. Por quê? Porque tem que ter crase. Se no masculino tem ao, no feminino tem crase. Eu assisti a, com crase, tá? Isso aqui não é acento não, tá? A novela. Tudo bem? Então, muito cuidado com o verbo assistir no sentido de ver. Aí você vai falar assim, uai, professor, mas o verbo assistir só tem o sentido de ver. Não, é aí que você se engana. Ele tem pelo menos uns 4 ou 5 sentidos, tá? Mas o que mais importa é isso aqui. Verbo assistir no sentido de ver, ele pede necessariamente que você empregue a preposição a, tá? Então, o jogo, não, ao jogo. Aí se no masculino é ao, no feminino tem crase, tá? E aí eu vou te mostrar um outro sentido que aparece também em prova, que é no sentido de ajudar, auxiliar, assistenciar, né? Auxiliar. Aí, gente, tanto faz. Dar assistência, né? Tanto faz. Tá? Aqui também eu posso pensar no sentido de dar assistência. Ó, dar assistência. E aí, neste caso, não tem basicamente como errar, porque tanto faz, ó. Eu posso falar o seguinte, ó. Exemplo, o médico, o médico assistiu o paciente. Uai, professor, mas como assim? Assistiu o paciente? Ele está vendo o paciente, gente? Não. Ó, assistiu o ou ao paciente. Eu quero dizer que ele auxiliou, que ele ajudou, deu assistência ao paciente. Tudo bem? Aí o verbo assistir no sentido de dar assistência, desculpa, dar assistência, auxiliar, ajudar, tanto faz, tá? Então às vezes a banca fala assim: "Ah, assistiu o ou a ao, tanto faz". Agora, no sentido de ver, no sentido de ver, aí não. Ver é sempre precisa da preposição a. Beleza? Beleza. Os outros dois verbos que aparecem muito em prova são os verbos aspirar e visar. E aí eu vou falar para você o seguinte: quando esses verbos estiverem no sentido, ó, quando estiverem no sentido de desejar, almejar, querer,
tá? Desejar, almejar, querer, eles pedem a. Pedem a preposição a. Então, exemplo, ó, exemplo. Se eu falo para você assim, ó, o concurseiro, você, né? Você aspira ou visa, tanto faz, o cargo de policial federal. Isso aqui, gente, está errado. Por quê? Olha, notem que estes dois verbos estão no sentido de aspirar, de querer, de desejar, né? Então, que eles quer, o concurseiro ele quer, ele visa, ele almeja tal cargo. Então, neste caso, pede a preposição a. Eu falo como? Eu falo como o concurseiro aspira ou visa ao cargo, tá? Aspira ou visa ao cargo. E aí, olha o que eu te falei, gente, olha o que eu te falei. Se eu coloco o ao no masculino, no feminino vira crase, tá? Então, se eu troco aqui, por exemplo, ó, o professor aspira ou visa a chefia. Aí, ó, se no masculino é ao, no feminino tem crase, ó, a chefia. Tudo bem? Então, muito cuidado com esses dois verbos. Aí eu sei o que você vai falar, professor. No dia a dia, eu não uso esses dois verbos. É por isso que cai em prova. Lembra? O que geralmente cai em prova é aquilo que você não utiliza no dia a dia. Então, quando você não utiliza no dia a dia, possivelmente aparecerá na sua prova. Então, gravem isso. Ou você utiliza de forma errada, né? De maneira equivocada. Por exemplo, o verbo assistir, tá? Professor, como que eu vou saber disso? Aí é memorização, é decoreba. E sabe o que você pode fazer para ajudar nesta memorização? Começar a utilizar o quê? Seu dia a dia, né? Então comece a utilizar corretamente que vai dar tudo certo. Comigo foi assim, vai acontecer com você também. Vamos lá. Outros dois casos aí, gente, ó. Verbos que indicam movimento, gente. Verbos que indicam movimento. Os verbos que indicam movimento, eles pedem a preposição a, tá? Então, os verbos que indicam um movimento, eles pedem a preposição a, tá? Então, é a, não é em, não é em. Mas disso aqui você já sabe desde a quarta série, quando você falava para a professora assim, professora, posso ir no banheiro? E o que ela falava para você não é ir no banheiro, é ir ao banheiro. Tá vendo? Ah, verdade, tá? Então, quando eu falo assim, ó, ele foi no carro, ou melhor, vou colocar aqui, ó, no banheiro, ó. Ele foi no banheiro. Isso aqui, conforme a norma culta, está errado. É ele foi ao banheiro. E aí eu quero que você entenda o seguinte: se no masculino existe ao, se eu troco banheiro por uma palavra feminina, vai haver crase, né? Ele foi com crase escola. Ah, entendi. Tá bom? Então, verbos que indicam movimento como ir, voltar, retornar, palavras que indicam movimento. Você não pode colocar o em, mas sim o a. Belezinha? Tranquilinho. Verbo obedecer, tá? O verbo obedecer, gente, ele necessariamente pede a preposição a, tá? Então ele pede. Exemplo: eu obedeço meu pai. Isso aqui está errado. Errado, tá? Nossa, professor, mas eu falo isso. Pois é, tá? Mas está errado. O certo é eu obedeço. Neste caso, gente, ó, pode ser a meu pai ou ao meu pai. O artigo aqui é facultativo. Eu só quero que você entenda que o que é obrigatório aqui, ou melhor, o que é obrigatória é a preposição, tá? O que realmente importa é o emprego de chazinho aqui, ó. Beleza? Então, obedecer pede a preposição a. Beleza? Então, ó,
Se a sua prova é daqui a poucos dias, você fala, professor, eu quero pelo menos estudar o mais importante de regência para banco e BFC. O que eu preciso estudar? Esses principais casos, tá? Esses principais casos aqui você tem que saber, beleza? Vamos lá. Vamos ver como isso aparece nas provas, porque o que importa mesmo é você o quê? Acertar as questões, né? O que importa é acertar as questões. Vamos lá? Pause o vídeo aí e tente fazer as questões. Vamos lá. Em relação às regras de regência verbal e nominal, assinale a alternativa incorreta, gente. Ó, incorreta. Vamos lá. A família toda assistiu. Lembra, o verbo assistir no sentido de vir, ele pede a preposição a. Lembra disso? Beleza. Que pode virar, pode ficar só um azinho mesmo, ou se for uma palavra masculina, ao, ou se for feminina, com crase. Olha aqui, ó. Partida é uma palavra feminina? É, gente, então tem crase, beleza? Assistiu, a família toda assistiu às partidas, isso aqui está certinho, tá? Por quê? Porque crase é sinônimo de preposição. Os síndicos julgaram, quem julga, julga alguma coisa, ó. Precisa de preposição aqui? Não. Julgaram o caso. Eu falo julgaram do caso, julgaram ao caso, não. Lembra que regência é ou o emprego correto da preposição ou a ausência. Neste caso, a ausência. Beleza. Não tem que ter preposição, não. Tá? Então tá tudo certo aqui. Beleza. Aspiravam. Opa! Se estiver no sentido de desejar, de querer, de almejar, pede a preposição a. Aspiravam à poluição todos os dias na cidade. Não, né, gente? Por quê? Vejam, aqui não está no sentido de querer, e sim no sentido de inalar. Ah, então só há preposição quando estiver no sentido de querer. Por exemplo, os brasileiros aspiram a um futuro melhor. Eles desejam um futuro melhor. Aí tudo certo. Vejam que aqui não está no sentido de desejar. Então, se não está no sentido de desejar, não existe crase, porque crase é sinônimo de preposição. Essa aqui está errada, logo é o meu gabarito, tá? Os professores deram. Quem dá, dá algo a alguém, a alguma coisa. Olha aqui, ó. Razão aos alunos. Beleza, tudo certo. Tudo bem? Então veja como isso aparece. Vamos ver o resto, vamos ver as outras? Olha que interessante, olha aqui. A carreira de engenheiro era compatível, gente, incompatível. Lembra que muitas coisas vocês já sabem? Por exemplo, ó, olha o que eu mostrei aqui no nosso primeiro slide, ó. Você automaticamente, às vezes você não sabe nem o porquê, mas sabe que quem gosta, gosta de, quem pensa, pensa em, beleza. Agora, quando eu venho aqui e pego o compatível, bom, compatível com, beleza. Compatível com, tranquilo, beleza. Ele aspirava. Vamos ver se este verbo está no sentido de desejava, de desejar, de querer, de almejar, ó. Ele aspirava um curso. Opa! Ele queria esse curso. Então, se é no sentido de querer, o azinho, beleza? Tranquilo. Então, com e a, não, com e a, gabarito, letra D de Deus. Professor, aqui não haveria crase? Não, gente, tá? Crase é apenas antes de palavras femininas, tá? Em regra, tá? Crase antes de palavras femininas. Femininas. Beleza? E eu quero que você já anote uma dica. Se você já é meu aluno no curso de 200 questões do IBFC, você já sabe disso. Afinal, você já fez aí pelo menos umas 120 questões até agora, né? Mas para quem está assistindo a esta aula pelo YouTube, ó, assistindo a esta aula pelo YouTube, não é esta aula, a esta aula pelo YouTube, eu quero que você grave o seguinte. Quando houver singular e depois plural, ó, singular mais plural, crase nem a pau, tá? Singular mais plural, crase nem a pau. Como assim, ó? Imagine o seguinte, imagine essa frase, ó. Em meio a polêmicas, vírgula, ele saiu. Vamos lá. Em meio a polêmicas, ele saiu. Vem a banca e pergunta para você, ô concurseiro, será que não deveria ter crase? Aí você vai se lembrar do professor. Olha lá, olha lá, olha lá.
Singular. Aqui está no singular, certo? Aqui está no plural, certo? Pois é. Singular mais plural, crase, nem a pau. Singular mais plural, crase, nem a pau. Tudo bem? Então, singular mais plural, crase, nem a pau. Pelo amor de Deus. Não empregue crase aí. Tranquilinho? Beleza. Professor, e se fosse assim, ó, em meio com plural, aí beleza, plural, aí tudo bem. Agora, singular mais plural, crase, nem a pau, tá bom? Vamos lá. Próxima questãozinha, olha que interessante, ó. Questão de 2021, agora vamos para 2019. Vamos lá. De acordo com as regras de regência verbal, assinale a alternativa correta. Beleza? Belezinha. Naquele processo seletivo, todos aspiravam. Gente, de novo, ó, aspirar, aspirar. Cadê aqui, ó? Aspirar. Então, é assim que nós vemos qual que é o verbo mais importante. Como que é? É fazendo as questões, tá vendo? Então, a banca cobrou isso em 2019, cobrou 2 vezes em 2021, possivelmente agora em 2022 vai cobrar também, tá bom? Então, o examinador adora este verbo, né? Você já sabe que o verbo aspirar, no sentido de desejar, almejar, querer, ele pede o a. Todos aspiravam a um lugar, todos desejavam este lugar. Então está certo. Ele quer a correta? Aparentemente, gabarito letra A. Acontece que você não tem tanto sangue frio assim para marcar a letra A logo de cara, né? Vamos lá. Há quem diga que os bons filhos são aqueles que obedecem, pede o A, obedecem aos seus pais ou a seus pais, tá? Tanto faz aqui empregar o artigo ou não, o que importa é esta preposição a. Então, obedecem a ou aos. Eu tenho que ter o a, tá? Então, aqui, ó, errada. Todos os dias, aquele senhor vai, opa, ir indica movimento. Um movimento. Lembra? E como diria Renato Russo, o movimento é sexy. Já ouviu essa música do Legião Urbana? Pois é. Uma mão vai na cabeça, né? Eu entendi que o mamão ia na cabeça. O mamão vai na cabeça, colocar o mamão na cabeça, né? O mamão, mamão. Nossa, meu Deus do céu. Vamos lá. Se indica movimento, gente, a preposição é a, não é em, então não é no, é ao, tá? Lembrando que se mercado aqui fosse trocado por, sei lá, padaria, seria, ó, a com crase, padaria. A fila estava grande para assistir a peça super aclamada. Olha que coisa louca. Primeiro, esse super aclamada tá certo. Mas olha só, assistir, o verbo assistir no sentido de ver, ele pede a preposição a. Lembra disso? Claro que sim. E aí, ó, olha o que eu mostrei para você aqui no primeiro slide. Olha que interessante, ó. Para simbolizar esse a, antes de palavras masculinas é ao. Antes de palavras femininas é o famoso acraseado. Veja que a palavra peça é uma palavra feminina, tudo bem? Então, neste caso, gente, olha o que faltou. Faltou crase. Por quê? Porque no masculino viraria assistir ao filme. Grave isso, tá? Se você nunca viu crase, crase é o seguinte. Como que eu sei que existe crase? Se no masculino é ao, no feminino tem crase. Tudo bem? Então, gabarito aí, só corroborando, confirmando o gabarito. Letra A de amor. Tudo bem? Vamos lá. Outros casos bem importantes aí, não são tão importantes quanto os primeiros, mas são importantes também para a banca IBFC, são esses dois verbos. Olha para cá. Os verbos implicar e acarretar, gente, cuidado, tá? Estes dois verbos, vou até colocar aqui de vermelho, ó. Não, não pedem em, tá? Não pedem. É muito comum você encontrar isso aqui, inclusive em textos oficiais, tá? Por exemplo, ó, a atitude dele acarretou em prejuízos, ó, acarretou em prejuízos ao Estado. Galera, muito cuidado com isso. Os verbos acarretar e implicar não pedem em.
Professor, mas eu já vi em um outro livro aí que os gramáticos dizendo que tanto faz. Realmente, existem alguns teóricos que vão falar tanto faz. Agora, nós não estamos aqui num curso de pós-graduação em gramática. Nós estamos querendo passar nesse concurso público. Então, para concurso público, você vai falar para mim, os verbos implicar e acarretar não admitem o em. Então, professor, como é que ficaria? Ficaria, a atitude dele acarretou prejuízos, sem o em, tá? E aí eu chamo a sua atenção, por quê? Porque o em, ele pode virar o na ou no. E aí vai estar errado da mesma forma, tá? Por exemplo, ó, isso implicou nos gastos. Galera, cuidado, isso aqui está errado. É implicou os gastos, tá? Então, muito cuidado. Verbos implicar e acarretar não pedem a preposição em, não tem preposição. São os famosos verbos transitivos diretos e não indiretos. Mas essa é uma nomenclatura um pouco pesada, a depender do seu nível aí de estudo. Tudo bem? Então só gravem isso, por favor. Verbos implicar e acarretar não pedem a preposição em. Belezinha, vamos lá. Verbo preferir, acho que vai ser o nosso último verbo desta aula, tá? Muito cuidado, gente. Este verbo preferir, ele pede, ó, pede a. Ele pede a. Ele não pede o do que. E aí, eu vou te falar isso mostrando uma música do Raul Seixas. Lembra do Raul Seixas? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter negativo, Raul Seixas. Você errou! Raul Seixas. Não, Raul Seixas tá lá embaixo. Errou, tá errado. Gente, quem prefere? Prefere algo a alguma coisa. O certo seria: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante a ter aquela velha opinião formada. A ter aquela velha opinião. Ah, rapaz. Então tá errado, tá? Então é muito comum falarmos assim, ó. Eu prefiro café do que chá. Não, gente. Isso aqui está errado, tá? O certo é eu prefiro café a chá, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Ó, a chá. Sabendo disso, vamos agora fazer as questõezinhas, né? As outras questões do IBFC, belezinha? Agora que você sabe os principais casos de regência, vamos fazer mais algumas questões. Afinal, o que interessa é acertar a questão, não é verdade? Passar no concurso. Vamos lá. Pause o vídeo e tente fazer aí para mim, por favor. IBFC 2019, vamos lá. Quanto às regras de regência nominal e verbal, assinale a alternativa correta. As moças foram, gente, ir indica movimento. Indica movimento. Se indica movimento, foram ao, coisa linda, certinho. Lembrando que se eu troca cinema aqui por, sei lá, balada, a balada, tá? Com crase. Para assistir, opa, o verbo assistir, no sentido de ver, ele pede o a. Assistir, ver o lançamento. Não, gente, é assistir ao novo, tá? Então faltou o a aqui, então não é essa. Obedecer, lembra que o verbo obedecer, ele pede a preposição a. E aí, vejam, neste caso, necessariamente, ó, crase aqui, ó. Por quê? Troque normas por sinais. Obedecer os sinais? Não. Obedecer aos sinais. Aí lembra? Lembra? Se eu tenho o masculino no ao, o feminino é crase. Ah, professor, mas e aquele lance de singular mais plural, crase nem a pau? Muito cuidado, gente. O as aqui, ó, não está no singular, tá? Agora, e se fosse assim, ó, aí não teria crase, beleza? Então, quando eu falo singular mais plural, crase nem a pau, isso está certo, mas aqui eu não tenho singular mais plural, aqui eu tenho plural e plural. E no masculino é aos, então aqui, ó, famoso a craseado, beleza? Belezinha. As normas de trânsito evita problemas futuros, tá? Então faltou o crase aqui, cuidado com isso.
Embora houvesse clima adverso à situação, será que essa crase está correta? O que você vai fazer aqui, ó? Troque situação, sei lá, por qualquer palavra masculina. É? Adverso, problema. Coloca aí, ó. De adverso o problema. Não, adverso ao problema. Beleza, ó. Ao problema. Então, olha que interessante. Se no masculino é ao, no feminino é crase. Então, certinho. Entregou. A vítima entregou a carta à polícia. Gente, troca polícia por delegado. Entregou a carta ao delegado. Beleza, ó. Se no masculino é ao, no feminino, crase, beleza. Então, gabarito, letra C, tá? Olha o erro da letra D, gente. Esta sala é acessível. Singular mais plural, crase, nem a pau. Singular mais plural, crase, nem a pau. Então, aqui está errado. Olha a maldade, né? Olha a maldade. Vamos lá, então. Vamos lá então. Última questãozinha aí da nossa aula. Considere os períodos a seguir e assinale a alternativa correta. Vamos lá. O não cumprimento das normas implicará, lembra? Os verbos implicar, e acarretar não pedem em. Então, ó, o em negativo. Implicará em advertência errado. Notem que este caso aqui, muitas pessoas errarão. Porque, pô, professor, eu já ouvi alguém falando isso. Pois é, mas essa pessoa estava errada, tá? Então, notem que, às vezes, o nosso ouvido, aquilo que a gente acha que está certo, negativo, tá bom? Então, errado. Então, se a 1 está errada, gente, ó, somente o período 1, não, então não. Tá? Os dois estão de acordo? Não, porque o 1 não tá. Tá? Não me lembrei. Cuidado, tá, gente? Ó, quem se lembra de algo, ó. Não me lembrei do aniversário dele há 2 dias, tá? Tudo certo. Muito cuidado, isso aqui estaria errado se falasse assim, ó, há 2 dias atrás. Aí estaria errado. Por quê? Quando eu emprego este a, eu não posso colocar o atrás. O nome disso é pleonasmo, né? Há 2 dias atrás. Não, gente. Se eu emprego o verbo haver indicando o tempo passado, eu não posso empregar o atrás. Por quê? Porque aí eu estou sendo redundante. É a mesma coisa que falar subir para cima, sair para fora, descer para baixo, entrar para dentro. Não pode. Pandemia mundial, meu Deus do céu. Se é pan, já é tudo. Jogos Pan-Americanos, todas as Américas. Se é pandemia, gente, já é mundial, tá? Então, há uns dias atrás, não é há uns dias ou dias atrás, tá? Lembra do Raul Seixas? Lembra de novo, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Tá errado, Raul Seixas. Você erra... Nossa, Raul Seixas só erra, né? Meu Deus do céu. Tá errado, gente. Eu nasci há 10 mil anos. Ou eu nasci 10 mil anos atrás, tá? Mas não tem um atrás, então tá tudo certo, beleza? Então a 2 está certinha. Somente o período 2 está de acordo com a norma culta. Gabarito, letra B de bola. Tudo bem? Assim nós encerramos a nossa aula. Tá? Para você que está assistindo a esta aula pelo portal, você vai ver a próxima parte, né? Na próxima parte nós vamos falar de regência mais pronome relativo. Para você que está no YouTube, nós encerramos por aqui, tá? A nossa aula. Então aí, para você que está desesperado, fala: "Meu Deus do céu, professor, eu tenho que saber pelo menos o básico de regência para a prova do IBFC". Tá? Então, o básico do básico é isso que você viu agora. Na verdade, nós vimos um pouco mais do que o básico. Nós vimos aquilo que é mais importante. Tudo bem? Se você quiser conhecer o meu trabalho, quiser conhecer este curso de 200 questões comentadas com teoria resumida, é nesse estilo aqui, gente. Teoria resumida mais 200 questões comentadas com resumo, com áudio resumindo também, com simulados. Você pode clicar no link abaixo e aproveitar que o curso está na promoção, tá? Então, o link aqui abaixo, se você estiver assistindo pelo YouTube, obviamente, se você estiver assistindo pelo portal, você já tem o curso, né? Então, você já pode até fechar a aula, beleza? Então, se você está assistindo pelo YouTube, logo abaixo eu tenho o meu curso, tá? Específico da banca IBFC, então, que pega todo o edital de língua portuguesa, gramática mais interpretação de texto, seja qual for, né, o seu edital aí, porque o edital
os editais se repetem, beleza? E também eu deixo para você um cupom de desconto aí. Se esse cupom não estiver válido no momento em que você estiver assistindo a este vídeo, quem assiste, beleza? O que você pode fazer? Você pode deixar uma mensagem que eu vou atualizar esse cupom, beleza? Um forte abraço. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um joinha aí, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal. Se eu te ajudei de alguma forma, agora é a hora de você retribuir isso. Até mais. Tchau, tchau.